Capítulo 5 da execução contra a Fazenda Pública. Artigo 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 dias. Parágrafo 1º. Não opostos embargos ou transitada em julgado, a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Parágrafo 3º. Aplica-se a este capítulo no que couber o disposto nos artigos 534 e 535. Capítulo 6 da execução de alimentos. Artigo 911. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contém obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez os justificar a impossibilidade de fazê-lo. Parágrafo único. Aplicam-se no que couber os parágrafos 2º a 7º do artigo 528. Artigo 912. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como o empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. Parágrafo 1º. Ao despachar a inicial, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2º. O ofício conterá os nomes e o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, a conta na qual deve ser feito o depósito e, se for o caso, o tempo de sua duração. Artigo 913. Não requerida a execução nos termos deste capítulo, observar-se-á o disposto no artigo 824 e seguintes, com a ressalva de que, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Título 3 dos embargos à execução. Artigo 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Parágrafo 1º. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo 2º. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado. Artigo 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. Parágrafo 2º. Nas execuções por carta, o prazo para embargo será contado. Inciso 1. Da juntada na carta da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens. Inciso 2. Da juntada nos autos de origem do comunicado de que trata o parágrafo 4º deste artigo ou não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo 3º. Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no artigo 229. Parágrafo 4º. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Artigo 916. No prazo para embargos reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Parágrafo 1º. O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput e o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Parágrafo 2º. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.
Parágrafo 3º. Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Parágrafo 4º. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito que será convertido em penhora. Parágrafo 5º. Não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente. Inciso 1. O vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com o imediato reinício dos atos executivos. Inciso 2. A imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Parágrafo 6º. A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa a renúncia ao direito de opor embargos. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Artigo 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar, inciso 1, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, inciso 2, penhora incorreta ou avaliação errônea, inciso 3, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, inciso 4, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis nos casos de execução para entrega de coisa certa, inciso 5, incompetência absoluta ou relativa do juízo de execução, inciso 6, qualquer matéria que lhe seria ilícito deduzir como defesas em processo de conhecimento. Parágrafo 1º. A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição no prazo de 15 dias, contado da ciência do ato. Parágrafo 2º. Há excesso de execução quando, inciso 1, o exequente pleiteia quantia superior à do título. Inciso 2, ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título. Inciso 3, ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título. Inciso 4. O exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. Inciso 5. O exequente não prova que a condição se realizou. Parágrafo 3º. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Parágrafo 4º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução, inciso 1, serão liminarmente rejeitados sem resolução de mérito se o excesso de execução for o seu único fundamento. Inciso 2, serão processados se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Parágrafo 5º. Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com os dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se então o artigo 464. Parágrafo 6º. O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação. Parágrafo 7º. A arguição de impedimento de suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Artigo 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos, inciso 1, quando intempestivos, inciso 2, nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido, inciso 3, manifestamente protelatórios. Parágrafo único. Considera-se conduta tentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. Artigo 919. Os embargos à execução não terão um efeito suspensivo. Parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção suficientes. Parágrafo 2º. Cessando as circunstâncias que a motivaram a decisão relativa aos efeitos dos embargos, poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo em decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto da execução, essa prosseguirá quanto à parte restante. Parágrafo 4º. A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. Parágrafo 5º. A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Artigo 920. Recebidos os embargos, inciso 1, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias. Inciso 2, a seguir o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência. Inciso 3, encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença. Título 4 da suspensão e da extinção do processo de execução.
Capítulo 1 da suspensão do processo de execução. Artigo 921. Suspende-se a execução, inciso 1, nas hipóteses dos artigos 313 e 315 no que couber, inciso 2, no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução, inciso 3, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, inciso 4, se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis. Inciso 5, quando concedido o parcelamento de que trata o artigo 916, parágrafo 1º, na hipótese do inciso 3, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Parágrafo 2º, decorrido o prazo máximo de 1 ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 3º, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bem penhoráveis. Parágrafo 4º, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Parágrafo 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias poderá de ofício reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo sem ônus para as partes. Parágrafo 6º. A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em casos de inexistência da intimação de que trata o parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o artigo 523 deste Código. Artigo 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Fim do prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Artigo 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Capítulo 2 da extinção do processo de execução. Artigo 924. Extingue-se a execução quando, inciso 1, a petição inicial for indeferida, inciso 2, a obrigação for satisfeita, inciso 3, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, inciso 4, o exequente renunciar ao crédito, inciso 5, ocorrer a prescrição intercorrente. Artigo 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Livro 3 dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais, título 1 da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Parágrafo 1º. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Parágrafo 2º. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão, inciso 1, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 2, os enunciados de súmula vinculante. Inciso 3, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Inciso 4, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Inciso 5, a orientação do plenário e do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Parágrafo 1º. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.
Parágrafo 2º. A alteração da tese jurídica, adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos, poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Parágrafo 3º. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Parágrafo 4º. A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Parágrafo 5º. Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. Artigo 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em, inciso 1, incidente de resolução de demandas repetitivas, inciso 2, recurso especial e extraordinário repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. Capítulo 2 da Ordem dos Processos no Tribunal. Artigo 929. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los com imediata distribuição. Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. Artigo 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Artigo 931. Distribuídos os autos serão imediatamente conclusos ao relator que, em 30 dias depois de elaborar o voto, restituí-los-á com relatório à secretaria. Artigo 932. Incumbe ao relator, inciso 1, dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Inciso 2, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Inciso 3, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inciso 4, negar provimento a recursos que for contrário a linha A, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. A linha B, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. A linha C, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 5. Depois de facultada a apresentação de contra-razões, dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária à linha A, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. A linha B, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. A linha C, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 6. Decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando este for instaurado originalmente perante o tribunal. Inciso 7. Determinar a intimação do Ministério Público quando for o caso. Inciso 8. Exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Artigo 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente a decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Parágrafo 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator,
que tomará as providências previstas no caput e em seguida solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Artigo 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando em todas as hipóteses previstas neste livro a publicação da pauta no órgão oficial. Artigo 935. Entre a data da publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá pelo menos o prazo de 5 dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Parágrafo 1º. Às partes será permitida vista dos autos em cartório após a publicação da pauta de julgamento. Parágrafo 2º. Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Artigo 936. Ressalvadas preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem. Inciso 1. Aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. Inciso 2. Os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. Inciso 3. Aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior. E, inciso 4. Os demais casos. Artigo 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do artigo 1021. Inciso 1. No recurso de apelação. Inciso 2. No recurso ordinário. Inciso 3. No recurso especial. Inciso 4. No recurso extraordinário. Inciso 5. Nos embargos de divergência. Inciso 6. Na ação rescisória do mandado de segurança e na reclamação. Inciso 8. No agravo de instrumento interposto contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Inciso 9. Em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Parágrafo 1º. A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no artigo 984, no que couber. Parágrafo 2º. O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer até o início da sessão que o processo seja julgado, em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. Parágrafo 3º. Nos processos de competência originária, previstos no inciso 6, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão de relator que o extinga. Parágrafo 4º. É permitido ao advogado, com o domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal, para realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Artigo 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, desde que não se conhecendo o caso seja incompatível com a decisão. Parágrafo 1º. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação de ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição intimadas às partes. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência de que trata o parágrafo 1º, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso. Parágrafo 3º. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Parágrafo 4º. Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas no parágrafos 1º e 3º poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso. Artigo 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar. Artigo 940. O relator ou outro juiz
que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte, à data da devolução. Parágrafo 1º. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo de no máximo mais de 10 dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para o julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Parágrafo 2º. Quando requisitar os autos na forma do parágrafo 1º, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto na forma estabelecida no regimento interno do tribunal. Artigo 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará os resultados do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Parágrafo 1º. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Parágrafo 2º. No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. Parágrafo 3º. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Artigo 942. Quando o resultado da apelação não for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos, no regimento interno em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Parágrafo 1º. Sendo possível o procedimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. Parágrafo 2º. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Parágrafo 3º. A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em inciso 1. Ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. Inciso 2. Agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Parágrafo 4º. Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento, inciso 1, do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas. Inciso 2, da remessa necessária. Inciso 3, não unânime proferido nos tribunais pelo plenário ou pela corte especial. Artigo 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico. Parágrafo 1º. Todo acórdão conterá ementa. Parágrafo 2º. Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 dias. Artigo 944. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão para todos os fins legais, independentemente de revisão. Parágrafo único. No caso do capu, o presidente do tribunal lavrará de imediato as conclusões e a ementa e mandará publicar o acórdão. Artigo 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o capu houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento.